Olá, boa tarde. Meu nome é Alberto, eu sou proprietário do apartamento 25A do Bloco Monte Carlo e nesses 2 últimos anos eu participei do conselho do nosso condomínio. O motivo de eu estar falando com vocês é para basicamente demonstrar aquilo que eu consegui visualizar do nosso condomínio nesses 2 anos. Para tanto, gostaria de fazer primeiro uma explicação de como funciona a parte contábil do condomínio. Toda vez que nós fazemos o pagamento de um boleto, aqueles valores que vêm detalhados no documento, significa que cada valor pago tem uma destinação específica. Então nós temos lá a parte de condomínio, que basicamente é para manter o condomínio funcionando, com pagamento de salários, concessionários, prestadores de serviços como a administradora, enfim, material de limpeza, enfim, para o condomínio funcionar a contento. A outra conta é a conta fundo de reserva, que é um dinheiro que é arrecadado mensalmente, visando uma situação anormal no condomínio. Estourou um cano, por exemplo, de uma coluna. Então você tem lá o recurso pronto para poder ser utilizado e para não necessitar uma arrecadação extraordinária. É muito mais fácil você ter um dinheiro pronto para isso e usar na medida do possível. A mesma coisa acontece com o 13º salário, em que a gente vai pagando aos poucos para não ter um solavanco financeiro no fim do ano. Então a gente acumula, chega no fim do ano, já tem o dinheiro pronto para pagar os funcionários. A outra conta que nós temos hoje é a conta de fundo para indenização social. Não sei bem, nem me lembro qual é o nome direito. Esse dinheiro foi sugerido na última Assembleia de ser feito uma arrecadação para que a gente possa resolver alguns problemas funcionais do condomínio. Originalmente ele foi criado porque o síndico, o seu César, por diversas vezes falou para mim que ele gostaria de ir embora. E eu dei início a essa discussão exatamente baseado no pedido dele. Bom, o que é importante nessas contas é que o recurso dela é específico para ela. Você não pode retirar dinheiro de uma conta de fundo de reserva, por exemplo, para jogar para a conta condomínio. Você não pode tirar dinheiro do 13º para jogar para a conta de condomínio. Você não pode tirar dinheiro do fundo de indenização para a conta de condomínio. Cada conta tem que satisfazer as necessidades para aquilo que ela é destinada. Se vocês abrirem as 2 primeiras folhas, vocês vão verificar o seguinte, que a conta de condomínio, ciclicamente, ela entra no negativo. Ciclicamente. Ela vai indo, sempre aos trancos e barrancos, sem nunca ter muita arrecadação positiva e depois cai no negativo. Ora, como ela de vez em quando volta a ser credora? Nos tempos passados, esse dinheiro todo estava sendo retirado da conta de fundo de reserva. Se vocês forem olhando, a conta de reserva vai crescendo, 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 de repente ela baixa e some o devedor da conta condomínio. E vai. Mesma coisa. Como pode ser visto aí nesse mapa, ao longo de janeiro de 2016 a janeiro de 2019,
a conta fundo de reserva patrocinou R$ 163.643,74 para cobrir furos da conta de condomínio. Não bastasse isso, também a conta de 13º, ela foi sacada de 12.900 no mês de abril de 19, também para tampar insuficiência na conta de condomínio. É bom deixar claro o seguinte: isso é uma atitude imprópria. A Convenção de Condomínio proíbe claramente a retirada de dinheiro do fundo de reserva para efetuar cobertura na conta de condomínio. O que mais pode ser dito com relação a isso é que, por exemplo, o mês de dezembro, que hoje, de janeiro, aliás, que aparece como devedor de 9.504, ele só está nesse valor porque houve uma parcela de acordo significativa de R$ 10.000 que aliviou. Na realidade, a conta condomínio deveria ter fechado o mês de janeiro em 19.504 e ainda com uma conta pendente de água que era referente ao mês de dezembro, que eu não sei por que ela foi adiada para o mês de fevereiro, que é mais 2.000 e pouco. Então, na realidade, de 20.000, nós estamos, na realidade, devedores de 22.000 na conta condomínio. Bom, a primeira colocação que eu falo em relação a isso é o seguinte: da onde a Lelo está tirando dinheiro para pagar as despesas do condomínio, se o condomínio não tem dinheiro na conta? Ela não pode, isso fiz questão de frisar, não pode de maneira nenhuma tirar dinheiro das outras contas. Para Lelo, na realidade, contabilmente, é a soma de todas as contas, mas não é bem assim. Na realidade, a conta de condomínio tem que satisfazer as necessidades do condomínio e não está fazendo isso. Então, eu quero deixar claro que está sendo usado de forma indevida dinheiro de uma conta para pagamento de outra. Isso não pode acontecer. Isso é grave. Bom, continuando, é o seguinte: eu fui tentar levantar qual o problema, porque a conta de condomínio está sempre devedora. Então eu fui num relatório que a Lelo fornece, que é um relatório de despesas do ano do condomínio. É um relatório bastante detalhado que ele mostra item por item de quanto foi gasto no mês, no outro, evolução e tal. Na realidade, para mim, só tinha interesse um item, que é o item chamado despesa média. Esse despesa média é, na realidade, uma avaliação de quanto o condomínio gasta mensalmente com tudo. Pessoal, concessionários, prestadores de serviço e por aí vai. Então, a nossa despesa média, que consta daquele relatório da Lelo, é de R$ 48.233,14. E eu fiz a mesma coisa na parte de arrecadação. Fui mês a mês vendo quanto a gente arrecada para essa conta de condomínio. Só para a conta de condomínio. Não é arrecadação total, é só a conta de condomínio.
Pois muito bem, a conta de condomínio tem uma arrecadação média de 40.929. Bom, isso daqui serve exatamente para explicar o que está acontecendo no condomínio. Quando a gente tem uma despesa de 48 e sai arrecadando 40, uma diferença aí de 8.000 reais mais ou menos, é o que justifica essa conta estar sempre devedora. Ela não vai ser nunca equilibrada. Aí vem a famosa pergunta: o que vamos fazer? Vamos pegar mais ou menos esses 8.000 de diferença, jogando em cima mais ou menos uns 5% da arrecadação, daria mais 2.000 e pouco, prevendo as inadimplências de período, daria mais ou menos aí uns 12.000 reais que a gente teria que aumentar no nosso pagamento de condomínio para manter essa conta equilibrada e não ficar acontecendo esse absurdo que está acontecendo de sair dinheiro de uma conta para outra, o que é totalmente proibido. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que deixar um pouquinho mais para frente, porque eu tenho mais algumas explicações para fazer, tá bom? Outro caso sério que a gente tem é a parte de reforma de elevador. Quando nós fizemos aí o início da reforma dos elevadores, foram chamadas algumas empresas que deram o orçamento original. Nessa época, como ainda não estava definido claro que tipo de reforma a gente ia fazer, nós nos baseamos de uma proposta mais ou menos simples, que naquela época ela dava aproximadamente 120.000 reais de custo. Depois foi chamado um especialista, ele sugeriu fazer uma proposta padrão para que todas estivessem alinhadas no preço e tal. E aí a gente pôde efetivamente escolher uma empresa que oferecia a melhor proposta. E a melhor proposta era uma proposta de 158.200. A nossa arrecadação foi baseada nos 120.000. E o nosso custo foi de 158.200. Então, basicamente é o seguinte: nós temos aí escondida um furo de caixa na conta de elevador de 38.200. Porque vocês vejam só o seguinte: o saldo da conta de elevador, ela está hoje em 16.000 reais mais ou menos. Nós temos que pagar 3.000 por mês, que é o custo a nossa parcela. Então essa conta dá para 5 meses: fevereiro, março, abril, maio e junho. Significa o seguinte, que a partir de julho nós não vamos ter mais dinheiro para pagar o elevador. E o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer é que em junho a gente já começar uma arrecadação de 3.000 reais por mês por mais 10 meses, exatamente para manter o pagamento da conta elevador. Bom, agora eu estou indo para a parte final, que é realmente o nosso calcanhar de Aquiles. É um problema que nós temos, é um problema que vem se arrastando, eu não sei bem há quanto tempo, mas é há muito tempo. A intenção aqui não é acusar ninguém, isso pode estar vindo já há 10, 15, 20 anos atrás, não me interessa quanto tempo, mas é um problema que a gente tem e tem que resolver, que é exatamente a situação funcional. Então vocês podem ver aí que tem referência a várias atas de 16, 18 e 19, em que sempre foi alertado que a gente estava com um problema sério no condomínio, que era o custo de pessoal.
Tá? E sempre que essa discussão vinha à tona, a colocação era o seguinte: bom, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar para no futuro a gente marcar uma assembleia para discutir o que vamos fazer. E isso foi sendo arrastado, arrastado e nada foi feito. Até que no ano passado, naquela assembleia que eu até abandonei, porque eu quero deixar claro o seguinte: eu não estou querendo criar caso com ninguém. Eu estou querendo aqui ajudar o condomínio, porque ajudando o condomínio eu estou ajudando o meu bolso também. E é importante também frisar o seguinte: eu estou numa idade em que eu fico olhando as outras pessoas na mesma idade que eu. E eu garanto que tem muita gente que hoje é proprietário de apartamento aí no prédio, que está tendo que recolher aos filhos para pagar o condomínio porque não está sem condição, porque o condomínio está muito alto. E ninguém está fazendo nada para olhar para essas pessoas. Bom, então, posto isso, eu quero dizer o seguinte: sempre foi alertado que a gente tinha um problema sério na situação funcional. Só para a gente fazer só assim uma brincadeira, a nossa indenização ela cresce mais ou menos 6.800 por mês. Vamos falar 7.000. Tá? 7.000. Que teoricamente ela tinha o objetivo principal de bancar a demissão do seu César, que aliás foi um pedido que ele fez para mim algumas vezes. Ele falou: não, eu quero ir embora e tal. Então, enquanto a gente arrecada 7.000 com ele, vocês vão ver aí na folha que a gente gasta com ele 11.400 todo mês. Olha que brincadeira. A gente arrecada 7 e gasta 11.400. Se aquela sugestão dos 2.000 tivesse sido acatada em maio, a gente teria em junho arrecadado o dinheiro, em julho acertado as contas com o seu César, e agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e agora no mês de fevereiro, a gente já teria economizado 80.000 reais. É mole? E hoje a gente tem meros 40.000 lá na conta para esperar juntar até sei lá quando, para não sei o quê, e aquele negócio todo. Então isso é para vocês verificarem que nós estamos num ponto de inflexão. Ou nós decidimos resolver o problema agora, ou eu pessoalmente estou largando a mão. Eu não quero mais saber de tentar resolver o problema do condomínio. Para mim as coisas são muito claras e para resolver é só resolvendo esse problema. Então vocês têm aí uma folha que eu organizei as informações de janeiro a dezembro do ano passado, funcionário por funcionário, dando quanto ele recebeu no mês. Quando ele recebeu no mês, é importante dizer o seguinte: é aquele que todo mundo que já trabalhou, e tem lá o lerite que vem lá, salário bruto. Então, essa coluna que aparece aqui é o salário bruto de todo mundo. É claro que depois desse dinheiro eles vão pagar INSS, pagar aquelas sindicato, aquele negócio todo. Mas esse é o salário bruto que consta no envelope de pagamento deles. Esses valores eu extraí de um relatório que a Lelo tem lá no site, que é folha de pagamento. Aliás, tem um funcionário que é muito interessante, que é o Laurindo. Vocês veem o seguinte: o Laurindo veio, em agosto ele foi mandado embora. Recebeu 8.000 e pouco, mais 4.000 e pouco, e agora em dezembro ele foi readmitido. Não teria sido melhor ter deixado ele lá, já que é para que mandar o cara embora e depois readmitir? Às vezes o custo é mais barato, mas deixa para lá. Foi muito bem. Aí vocês têm o salário, aí tem a coluna de salário total, que é quanto a gente gasta, né, de salário por mês, que é o salário bruto.
Tem aqui uma coluna de encargos que eu retiro também do relatório, que é do balancete da Lelo, que são os encargos com funcionários, que é basicamente aqui 20% de INSS, mais 9% de fundo de garantia, aí tem mais 4% de seguro, aí tem umas penduricalhos aí, que dá esses encargos. E aqui, a coluna total de salário é a coluna que quanto a gente gasta efetivamente com eles, né? Então, a coluna salário é basicamente isso. Aí depois é feito uma distribuição dos encargos ao salário original. Por exemplo, o César ganhava 9, mas sobre esses 9 nós estamos pagando alguns encargos. Então é feito um ajuste aqui, e essa coluna César, aqui depois, é a coluna que quanto o César custa para nós. Então vocês veem que custa um bocado caro. Ele custa um bocado caro para a gente. É só vocês verem essa coluna aí. O César, o Salamão, enfim, todos eles. Se você pegar essa coluna total de salário, que está aí com 35 mil reais, eu, por curiosidade, eu contatei algumas empresas de terceirização de mão de obra para portaria e pedi para eles me darem um orçamento sucinto, assim, de 24 por 7. Ou seja, eles me dão 4 funcionários para portaria, todos os dias do ano, sábado, domingo, feriado. Eu não tenho que pagar um tostão de hora extra. Eles dão o uniforme para eles, eles pagam desculpem, eles pagam a cesta básica, pagam tudo. E vocês podem ver aí embaixo. Teve um maluco aí que pediu 22, porque ele é maluco mesmo. Depois teve, os outros estão na faixa de 15, 16 e 17. Então isso basicamente é para vocês verem como nós estamos fora da realidade, né? Estamos totalmente fora da realidade. E eu estou anexando finalmente um mapa, que é o último, que é o mapa de horas extras. Quer dizer, eu peguei o resumo da folha de pagamento que a Lelo fornece, e ela dá lá um acumulado de todos os funcionários. Eu não me preocupei aqui em saber quem está ganhando quanto. Então vocês veem aí que eu peguei as horas extras de setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. A coluna de horas dá o total de horas que nós pagamos. Então, setembro foi 813, outubro 500, novembro 500, dezembro 800 e janeiro 700. Né? E o custo dessas horas extras aí? Né? Essa linha de cima é o custo do que foi pago no salário. E a linha de baixo é agregando os encargos, porque nós temos que pagar sobre o valor pago de hora extra, INSS, Fundo de Garantia, 13º, Seguro e Fé. Então vocês podem ver aí que os valores das horas extras são extremamente exorbitantes. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, o que eu observei, né? E aonde estão nossos problemas. Daqui para frente nós vamos ter que tentar resolver o que vamos fazer, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e vamos começar a discutir.